Bom, aqui a gente vai falar sobre colisões de galáxias. Então, como que as galáxias colidem sendo que o universo está em expansão? Simplesmente a gravidade, porque em escala pequena, entre aspas, sobre nível cósmico, igual 2 bilhões de anos-luz, é pouca coisa para o universo. Então a gravidade está praticamente prevalecendo sobre a energia escura. Então, igual um sistema solar que está se orbitando, os planetas se orbitando no Sol praticamente, então é isso. A colisão entre as galáxias é meio que uma fusão entre elas. Tipo, a força gravitacional entre elas vão ficar se deformando a galáxia, fazendo uma dança cósmica. E quando a força acabar, elas vão se fundir e os gases e as poeiras cósmicas das galáxias vão se juntar e podendo ter o surgimento de novas estrelas. E pode ser que as estrelas que estavam antes das beiras da galáxia podem ser repelidas no universo por causa da força e da deformação das galáxias no processo. Uma pergunta que surge é se existe a possibilidade das estrelas de ambas as galáxias colidirem umas com as outras. E na realidade a probabilidade é muito pequena, porque a galáxia, em sua grande parte, ela é um espaço vazio. Então a maior chance é que elas se colidam, que na verdade não é uma colisão, uma explosão, elas simplesmente vão se fundir. E aí a maior probabilidade é de que aconteça a colisão entre as galáxias sem haver colisão entre as estrelas. Oi, eu vou falar sobre morte de estrelas. Quando elas são pequenas, parecidas com o Sol ou menores, elas vão viver longamente, mas quando acaba o seu combustível, elas vão passar a ser anãs brancas, porque a gravidade no seu redor vai ser grande e vai colapsar para dentro do núcleo. Enquanto isso, as camadas mais externas dessa estrela, ela vai ser expelida formando uma nebulosa planetária, como a gente pode ver na nebulosa Olho de Gato. Já de uma estrela grande, maior que o Sol, 10 vezes maior do que o Sol, quando elas chegam no final da vida, elas vão explodir de um modo muito violento, porque a gravidade entre a camada mais externa e o núcleo dessa estrela vai ser tão grande que ela vai colapsar muito bruscamente, explodindo de modo violento, formando uma supernova. Enquanto isso, o seu núcleo da estrela ainda, ele vai estar ou sendo um pulsar, uma estrela de nêutrons, ou ele vai formar um buraco negro, porque como a massa vai ser tão maciça, toda essa gravidade vai puxar de modo violento e romper a barreira do espaço-tempo, formando um buraco negro. Bom, eu vou falar de galáxia com estrelas explodindo, e a galáxia em questão é a M82. É uma galáxia espiral, que é essa parte esverdeada, cheia de estrelas. A parte azul e vermelha são os gases quentes saindo das explosões de supernova. As explosões de supernova acontecem há cerca de 100 mil milhões de anos, por causa que foi quando a galáxia se chocou com a galáxia M81. A galáxia M82, por causa da grande quantidade de explosão que está acontecendo, vem formando uma enorme quantidade de estrelas, cerca de 10 vezes mais do que a taxa de produção de estrelas da Via Láctea. A Via Láctea forma cerca de 2 massas solares de estrela por ano. Já a M82 forma cerca de 20 massas solares. Eu vou falar sobre berçários de estrelas. Berçários de estrelas são basicamente nebulosas. E nebulosas são criadas de gases e poeira juntos. Com a explosão de estrelas, supernovas no caso, e a alta liberação de calor faz com que essas nebulosas juntem todos os seus gases e comecem a se fundir, fazendo novas estrelas. Uma teoria que é bem interessante é que o nosso sistema solar foi criado por uma nebulosa. Os gases se tornaram o nosso Sol e a poeira restante se tornou os nossos planetas. Oi, eu vou falar um pouco sobre os eclipses. A gente tem 2 tipos de eclipse, o eclipse lunar e o eclipse solar. Esse daqui é um modelo de eclipse lunar. Esse daqui é o Sol, a Terra e a Lua.
a Lua, ela tá fazendo, a Terra tá fazendo sombra na Lua. Quando a gente vê, por exemplo, notícia de que vai ter lua de sangue ou lua vermelha, também é um eclipse que está acontecendo. A luz que está saindo do Sol, quando ela atinge a atmosfera da Terra, ela abre o espectro de luz visível e toda a parte fria, toda a parte mais azulada, é sugada pela atmosfera da Terra e o restante é disperso. A parte vermelha é dispersa. Então a Lua reflete essa parte vermelha que está indo embora. Já assim, isso aqui é um eclipse solar, que a ordem é Sol, Lua e a Terra. A gente tem essa imagem aqui quando a gente tem um eclipse solar. Esse buraco preto é a Lua entrando na frente do Sol. É a visão daqui da Terra da Lua entrando na frente do Sol. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ventos solares, mas antes de falar de ventos solares, vou falar sobre ejeção de massa solar e buracos coronais. Então, a ejeção de massa solar é a liberação de matéria do Sol da parte mais externa da atmosfera do Sol, que é chamada da coroa solar. E os buracos coronais, são essas partes mais em escuro do Sol, que não são buracos mesmo, são partes onde o campo magnético do Sol não volta para ele mesmo. Por quê? O campo magnético do Sol é assim, ele sai e volta nele mesmo, sai e volta nele mesmo em várias partes. Porém, nessas partes mais escuro, ele não volta, ele sai e vai para o espaço, escapa para o espaço. E isso abre portas para a ocorrência dos ventos solares, que é, agora dizendo propriamente o que são os ventos solares, é a liberação de partículas ionizantes do Sol, geralmente prótons e elétrons, que escapam da atmosfera do Sol, da coroa solar, podendo chegar entre 300 e 800 km por segundo, então chega aqui na Terra entre 3 e 4 dias, atingindo o nosso campo magnético. Quando atinge o nosso campo magnético, é chamado de tempestade solar ou tempestade geomagnética. E aí acontece a seguinte interação. Eu trouxe um GIF para exemplificar como acontece. As partículas saem do Sol, batem no nosso campo magnético, penetram na nossa atmosfera pelos polos, acontecendo assim as auroras boreais ou austrais, dependendo se for no polo norte ou polo sul. Então o que acontece? As partículas saem do Sol, espiralam no nosso campo magnético e penetram na nossa atmosfera pelos polos. Quando as partículas do Sol penetram na nossa atmosfera, elas agitam as moléculas da nossa atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio, elevando para níveis mais altos de energia. Quando volta para níveis mais baixos de energia, os gases da nossa atmosfera liberam luzes, que é como conhecemos as nossas auroras boreais ou austrais. São essas luzes incríveis, muito lindas. Dependendo da cor, se for verde ou vermelha, é por conta do oxigênio. Se for rosa ou azul, é por conta do nitrogênio, dependendo do nível de ionização. Essas imagens aqui mostram como o vento solar é ejetado do Sol. Então ele forma tipo um catavento assim. Essa primeira imagem é do polo norte da Terra e o vento solar ele chega uma forma de catavento assim. As cores mostram a direção do vento solar e essa parte mais clara mostra que é mais intenso ali, é mais rápido. E essa outra imagem aqui é a mesma imagem, só que em 3D. E agora eu já falei dos efeitos do vento solar na Terra, sem contar que também, se for muito intenso, os ventos solares podem atingir as nossas comunicações, internet, satélites, ter vários problemas assim, então não é muito bacana. Agora a Kali vai falar sobre os efeitos dos ventos solares em outros astros. Como a gente pode ver, o campo magnético da Lua é muito inferior ao da Terra. Então, quando os ventos solares batem no campo magnético da Lua, praticamente os ventos solares atingem diretamente a Lua pelo campo magnético ser muito fino. Já em asteroides, por exemplo, a gente não tem, por serem um corpo muito pequeno e por não terem atmosfera, eles são diretamente bombardeados e eles vão se desgastando. Isso a gente
pode medir, por exemplo, a idade de um asteroide. Agora, em cometas... Põe pra mim, por favor. Não tem problema. Em cometa... Pode chegar mais perto. Chega mais perto. Normal. Em cometa, acontece assim. O cometa está seguindo a órbita dele normalmente. E ele já tem a sua cauda, né? Essa cauda aqui que forma, essa cauda preta, é chamada de cauda ionizante, que é uma cauda que a gente não vê. E ela acontece porque as partículas elas se desprendem do cometa e elas seguem o fluxo magnético dos ventos solares. Tá? Bom, aqui nós temos os tipos mais comuns de telescópios, que são o refrator ou luneta galileana. Consiste basicamente no conjunto de lentes que vão convergir os raios de luz através da refração. E aqui nós temos o modelo newtoniano. Esse aqui é o modelo refletor, porque ele é aqui dentro, ele é aberto e no fundo dele, bem aqui embaixo, a gente tem um espelho que vai deixar a luz entrar, refletir nele. E aqui a gente tem um suporte que tem um outro espelho inclinado que vai refletir a imagem que já foi refletida pelo espelho que está lá embaixo e jogar bem aqui no ocular. Por ele ser aberto, ele é um pouquinho mais sensível e precisa de um pouco mais de cuidado para você não deixar empoeirar, esse tipo de coisa. E basicamente a diferença entre os dois é que por aqui você poder entrar muito mais luz, ele é melhor para você observar coisas mais distantes, que não estão tão nítidas a olho nu, por exemplo, diferente desse, que ele acaba formando uma imagem mais escura, melhor para coisas próximas, tipo planetas objetos e coisas mais assim. brilhantes. Objetos mais brilhantes também. E ainda a gente tem um terceiro tipo que também é um pouquinho comum, mas a gente não tem, que é o catadióptico. Aperfeiçoamento desse, né? Meio aperfeiçoamento. Cassegraniano, que é antes do... Exatamente. Que é basicamente o mesmo conceito, só que existe um orifício no espelho primário e a imagem é formada aqui atrás. Então a ocular vai atrás dele. Ao invés de vir aqui em cima. E o catadióptico... que eu tinha falado. Que é um misto, que aqui vai um objetivo, assim como esse. Ele mistura os dois, só com uma lente aqui na frente. Isso, uma lente corretora.